Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Estou aqui. Meu nome é Guilherme Oliveira Fernandes. Estarei falando da aula 17 sobre distância de edição. Desde já eu peço desculpas pela qualidade do meu microfone e vamos lá sem muita enrolação. Bom, distância de edição é basicamente você tentar desvendar a semelhança entre strings. A gente vai ver isso aqui já é. O que é exatamente? É uma medida fundamental para você verificar a diferença entre duas sequências, que normalmente são as strings de texto. Ela vai querer um número mínimo de operações que serão necessárias para transformar uma string na outra. Como assim? Bom, antes do hoje vai ter três operações, tá certo? Inserção, que é adicionar o caractere, remoção, para eliminar, e a substituição, que a gente vai trocar um pelo outro. O caso, eu vou falar o caso mais simples, para depois falar esse caso mais clássico. Bom, se a gente pegar as duas palavras caso e casa, a gente só vai precisar substituir uma letra, né? Que é o O com o A. Isso vice-versa, né? Obviamente. Agora esse aqui do kitten para o sitten, a gente tem que realizar três operações, tá certo? Para cada palavra, independente, né? Tipo assim, se vai para um lado ou para o outro. Bom, a gente primeiro vai ter que substituir o K pelo S, tá certo? Vai ficar com sitten, vai ficar sitten, né? E a gente vai substituir o E pelo I, que vai ficar sitten. E aí, quando inserir o G no final, vai ficar sitten. Então, para tu ver isso. E se a gente fizer a operação contrária, sabe? Só que aqui a gente tem que remover o G, né? Para poder ficar aqui de volta. Então, cada passo ele representa uma operação mínima e necessária. Então, a distância de Levstein, que é o cara que teorizou isso daqui, aí entre Kita e City é portanto igual a 3. Agora, para que servem essas distâncias de edição? Principalmente entre essas quatro aí, né? Correção ortográfica, tá certo? Para, sabe, quando manda, sei lá, quando tu tá escrevendo uma palavra no Word, tu erra, né? Normalmente ele vai estar lá, tipo assim, sugerindo palavras que possam substituir essa, possivelmente possam substituir essa daí que você errou. Fazer buscas aproximadas, como encontrar informações mesmo com pequenas variações no termo pesquisado. Bioinformática, para poder fazer sequências de DNA e proteínas para análise genômica. E detecção de plágio, para você identificar textos similares em documentos ou trabalhos acadêmicos. Algoritmos populares em relação a essa distância de edição. Esse aqui é o principal. A base teórica da distância de edição é sustentada por algoritmos consolidados, cada um com suas características e contextos de aplicação ideais. Primeiro, nós temos o Levenshtein, não vou saber pronunciar esse cara, que é o mais conhecido, que a gente usou no exemplo passado. Ele usa programação dinâmica 2D com complexidade O de M vezes X, onde M e o N são os tamanhos das strings. Aí nós temos o do Needleman-Wustin, que é amplamente deve a biologia deve usar mais, né, que é o mais usado em bioinformática para alinhamento global de sequências genéticas e proteicas, e o Myers, que é uma técnica bit paralela que explora o paralelismo do hardware para maior eficiência computacional. Aí vamos para ver a perspectiva teórica, né, dessa edição. O pior caso, vamos dizer assim, tipo assim, vamos imaginar que a gente tem que é, modificar todas as letras, sabe? Ele vai garantir o desempenho máximo em qualquer cenário. Parametrizada, ele vai considerar fatores como distância de edição ou entropia. Caso médio, ele vai avaliar o desempenho em cenários típicos. E os objetivos é para prever um desempenho empírico, um desempenho, vamos dizer, se prático, e servir como benchmark. Vai aqui, analisa algoritmos de distância de edição, vai além de medir velocidade. Trata-se de entender o comportamento de diferentes cenários e criar instrumentos para guiar o desenvolvimento de soluções melhores. Basicamente vai funcionar como uma regra que vai permitir comparar e evoluir algoritmos com rigor científico. O desafio da eficiência é que, caso existam strings muito longas, esse algoritmo vai crescer muito rapidamente. Abordagens otimizadas, como técnicas bit paralelas, podem reduzir drasticamente esse crescimento. Implantação de cargas caras, pode durar horas, pode durar tempo aqui, ó. O quanto ele vai evoluindo, né? Tamanho da string e o tempo que ele vai, né? 200k deve ser os algoritmos otimizados, basicamente. É.
Vamos lá. Aí a conclusão disso tudo. A distância de edição, a gente pode concluir que ela é um problema clássico com relevância crescente de corredores ortográficos até sequenciamento genético. Onde ele vai fazer. Onde vai criar fundamentos sólidos com décadas de estudos e refinamento contínuo. Aí vai ter a interação entre a análise teórica e a implementação empírica, né, real, que vai impulsionar a inovação. E aí vai ter aplicações reais, na qual a gente vai compreender a análise de algoritmos, como ela é essencial para otimizar desempenhos em cenário do mundo real. Beleza? Essa foi a aula 17, vamos para a próxima. Aula 18, subsequência comum mais longa. Um problema clássico com aplicações que a gente pode que vai até controle de versão de código mesmo ou até a bioinformática. O que é LCS, que é a versão, que é a sigla inglesa, né? Bom, LCS é como se você tivesse, tipo assim, é como se você pegasse, vou usar pelo exemplo, como se você pegasse esses dois exemplos, ABCD ou ACBAD, beleza? Se você quer saber qual é a subsequência comum, ou seja, qual a sequência, tá certo? Sem ser tipo assim, é ABCD, mas não pode ser ACD, sabe? Porque quebra essa sequência aqui, beleza? Mas, por exemplo, qual é a sequência comum entre esses dois caras, tá certo? Que não quebra a sequência de ordem crescente, sabe? Então, ABCD, ACBAD. Se a gente for reparar muito bem, a gente vai ter aqui ABD, A, B e D. Aqui também serve. E o A, C e D, tá certo? Porque não pode ser começar logo com D, né? Porque depois não tem nada, só vai ser, na verdade pode até ser, mas não vai ser 3, vai ser AD e aqui no final AD, tá ligado? Pode ser assim, eu acho que pode. Mas é basicamente assim, sabe? Não pode quebrar a sequência que as palavras estão, tá certo? Por que ela é importante? Mais uma vez, por causa do controle de versão, vai ser a base do diff e do git para a gente identificar as diferenças entre os arquivos. Bioinformática para comparação de sequências de DNA e genomas entre espécies, então tá meio que andando lado a lado com a diferença de edição, né? Da aula passada. Análise de texto também visto daí para detecção de plágio e semelhança entre documentos. E algoritmos, que é o que a gente está, é basicamente os estudos aqui, né, que estamos fazendo aqui nessa cadeira. Solução, uma programação dinâmica, a gente vai, esse aqui é o esquema, né, esse aqui é mais ou menos o esquema, a gente vai dividir para depois armazenar, certo, os valores e aí vamos combinar. Complexidade O de N vezes M, que é muito mais eficiente que a força bruta. Se o A de I é igual a B de J, a gente vai armazenar e botar mais um, né, para poder ficar armazenado. Se for diferente, a gente vai fazer o max desses dois caras aqui, tá certo? Visualizando a tabela DP, construindo uma matriz N mais 1 vezes N mais 1 preenchida célula a célula, seguindo a recorrência. A gente vai inicializar com uma bosta com 0, depois aplicar a recorrência em cada célula, inteirando, né? E o resultado vai estar no valor do canto inferior e direito, o tamanho da LCS. Após preenchermos a tabela, a gente vai percorrer de trás para frente, seguindo as setas dos valores máximos, usando o canto inferior direito como ponto de partida do traceback, seguindo setas onde cada match contribui com um caractere, e a gente vai conseguir a LSS encontrada, onde o... Exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter o G, né, dos dois aqui, o A não tem, o A não dá pra seguir esse cara aqui, a gente vai botar esse E, mas vai estar G, T, A, B, que vai estar aqui, ó. Foi engraçado, cada X está sendo servindo como se fosse uma divisão, né? G, T, A, B. Interessante. Aplicações práticas, a gente acabou de ver, né? E concluindo, a força dinâmica da programação dinâmica. O LCS vai conectar a teoria de algoritmo com aplicações reais e relevantes. E a gente vai ter a solução da programação dinâmica aí, que vai ser eficiente e reutilizável. Tá bom? É isso. Vamos para a próxima aula. Bom dia não, já falei bom dia. Enfim. Aula 19. Problema da mochila que maximiza o valor com limite de peso. Tá certo? O que é o problema da mochila? É basicamente uma indagação. Como é que eu posso encher uma mochila com o maior valor possível sem ultrapassar um limite de peso? Aqui é uma instruçãozinha que dados N itens, cada um com peso W,
W underline J e valor P underline J e capacidade de C, escolhemos o subconjunto X underline J, que pertence a esse array de 0,1 para maximizar o somatório de X underline J vezes P underline J sujeito ao somatório X underline J vezes W underline J menor ou igual a C. Falei muito underline, tô até cansado. Vamos lá. Aplicações práticas do problema da mochila. Investimentos, que vai ser seleção de projetos com maior retorno dentro de orçamento limitado. Normalmente tinha um jogo que eu jogava muito que era Polybridges, que era você fazer uma ponte, né, que funcionasse com um orçamento, então mais ou menos esse aspecto aí. Logística, carregamento de veículos com restrição de peso máximo permitido, também bem básico, né, não bem básico não, mas bem fácil de você retratar. Computação, alocação eficiente de recursos em sistemas e processadores e manufatura para você minimizar desperdício de material. Variações do problema. Existem 4 variações. 0, 1, clássico, onde cada item pode ser incluído apenas uma vez. A decisão é booleana, né? Binária, sim ou não. Fracionária, permite levar frações de itens, tornando o problema resolvível de forma gulosa e ótima. Múltipla, existem várias múltiplas com capacidades distintas para distribuir os itens, e multi-item, que há múltiplos exemplares de cada tipo de item disponíveis para a escolha. São dois tipos de soluções: força bruta, programação dinâmica. Força bruta testa todas as combinações possíveis, é simples de entender, mas uma complexidade muito grande, O de 2 elevado a n, e que é impossível para instâncias grandes, né, obviamente. E programação dinâmica, que divide em subproblemas menores e vai armazenando os resultados, e aí usa uma substitura ótima, equação de recorrência, e possui complexidade menor, o que ajuda porque vai ser eficiente e exato. Beleza? E aqui a gente está falando da abordagem padrão para o problema da mochila 0/1, que vai garantir uma solução ótima com complexidade polinomial em relação à capacidade. Algoritmo guloso e inbound. Algoritmo guloso, ele vai selecionar o item com maior valor por unidade de peso a cada passo. Vai ser rápido, mas não vai garantir a solução ótima para o problema 0/1. Beleza? Aqui é só um exemplozinho, mas é bem intuitivo. Aí o Branch and Bound vai explorar as árvores de solução podando ramos que não levarão a resultados ótimos, mas são mais eficientes que a força bruta, porém são ainda mais custosos para instâncias muito grandes. Beleza? Vamos lá. Exemplo prático. Por exemplo, pergunta aqui. Capacidade é de 5 kg. Aí com a combinação de itens a gente pode maximizar o valor. Tendo em conta que a gente quer pegar 5 kg, né? Só que a gente quer pegar o menor valor, né? Creio eu. É, menor valor. Item 1. Peso 4, valor 50. 2,5. Aqui não dá pra ler. 2,240 vai ser 20,0. 1 de 30, 30. 3 de 45 vai ser 15. A gente for para a solução ótima da programação dinâmica, a gente vai ver que a gente vai querer o item 2, que vai dar 2 kg, vai dar o valor de 40, e o 3 que vai dar 3 kg e o valor 45, para formar os 5 kg totais, né? E dá 85, tá certo? Porque se, por exemplo, se a gente fizer item 1 e item 3, a gente vai gastar 50 no negócio, né? Com 4 e vai gastar 1, só que a gente quer pegar o que? A gente quer pegar o máximo, né? Aqui só vai estar 80 e aqui vai estar 85, beleza? Beleza. E aí, obviamente, a gente quer maximizar, né? Então, também tem que ver o intuito. Se fosse minimizar, claramente o item 1 e o item 3 seria a opção correta. Então, vamos fazer a conclusão. O problema da mochila é a base fundamental para compreender algoritmos de otimização e tomar de decisão computacional. A escolha da abordagem vai depender do tamanho da instância e da necessidade de exatidão. Ou seja, não existe uma solução única para todos os casos. E a gente vai ter impacto na ciência da computação, em pesquisa operacional, logística e finanças. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima aula. Aula 20. Problema da seleção de atividades, algoritmos gulosos. Bom, peraí. Bom, eu vou passar rápido porque esse slide é muito grande, tá certo? Mas aqui são, dada uma coleção de atividades, cada uma tem um objetivo de início e tempo de fim, com o objetivo de selecionar o maior subconjunto de atividades compatíveis, ou seja, aquelas que não sobrepõem ao mesmo tempo. Por exemplo, quais palestras
podemos assistir em um dia para maximizar o número de palestras sem conflito de horário. Estratégia gulosa, que é a melhor que existe para esse caso. A gente vai em cada passo selecionar a opção que parece melhor naquele momento, sem considerar o futuro. E uma vez feito, esse algoritmo não vai ser revertido, ele vai seguir em frente com confiança, assim como uma partida de xadrez. A gente não sabe se aquele é o melhor lance no momento, só que a gente tem que seguir pensando que aquele foi o melhor lance, sabe? Talvez não, talvez você possa, sei lá, simplesmente entregar a tua rainha, mas a gente tem que ter confiança no nosso plano. Um ótimo Cobral, quando bem aplicado, escolhas localmente ótimas constroem uma solução globalmente ótima. Não tem problema nenhum. Como funciona o algoritmo guloso? A gente vai pegar o conjunto candidato, ou seja, todas as atividades disponíveis, fazer a função da seleção que a gente vai escolher a atividade com base no critério guloso. Aí vamos pegar a função da viabilidade, vai verificar se a atividade escolhida é compatível com as que já estão selecionadas. E aí, por fim, vamos maximizar o número total de atividades relacionadas sem conflito. A chave para o sucesso, né? Ordenar por tempo. A gente vai ordenando por tempo de termino. A gente selecionou escolher a primeira atividade e vamos escolher as próximas compatíveis. A gente vai sempre escolher uma e a partir dessa primeira a gente vai meio que influenciar o resto, né? Vamos dizer assim. Exemplo visual. Considere 11 atividades com o seguinte tempo de intervalo. Com o seguinte intervalo de tempo. A tabela mostra as atividades já ordenadas pelo tempo de término. A gente escolheu primeiro essa daqui. Vai iniciar as 1 e terminar a 4. B e C não pode, porque vai dar conflito, né? Item D começa das 5 até as 7, então vai. Aqui não vai dar certo, tá certo? Por causa do D e também por causa do A. Podendo falar assim, né? 5 por 9, 6 por 10, 8 e 11, ó. Não faz conflito. Mesma coisa com 12 e 16, tá certo? Mas tem que ver palestra pra caramba, viu, mano? Pra chegar até 1 da manhã, até 16, né? Quase um dia todo. Que é o passo a passo, basicamente, o que a gente tava fazendo, né? A gente vai pegar... Basicamente, tudo vai depender desse cara aqui, tá certo? E aí, é escolher esse cara, dependendo com esse daqui. Aí, dependendo da situação, a gente também vai escolher esse cara com relação a esse cara, a gente vai escolher com relação a esse, sabe? Mas sempre vai ser assim, a gente sempre vai pegar pelo anterior, dependendo se, por exemplo, se aqui fosse dar uma... Eu acho que se fosse dar uma, até assim daria certo, mas enfim... Pega do anterior, né? Mas todo mundo vai ser influenciado por esse cara aqui primeiro. Por que ela funciona? Porque sem escolher a atividade que termina mais cedo, é matematicamente provado como seguro que ela vai deixar o máximo de tempo livre para as atividades seguintes sem nunca desperdiçar oportunidades. Essa estratégia a gente chama de subestrutura ótima, na qual a escolha local ótima sempre conduz à solução globalmente ótima, que é algo que a gente deve sempre priorizar nos algoritmos, beleza? Aqui, ó, escolha o mais cedo possível, o problema se repete recursivamente. Vantagens e desvantagens, limitações. Simples de entender e implementar, complexidade mais ou menos, né? Não é tão complexo assim, tá certo? Dominada pela ordenação e vai produzir uma solução exata e ótima para o problema. Mas não é universal, porque nem todo problema vai ter uma solução gulosa ótima. Ignora consequências futuras da decisão e requer uma prova formal de correção para cada aplicação. Conclusão. Ordenação é chave nesse tipo de caso. O local vai implicar o global e vai ser, como falei, é a base para outros problemas. Muito a gente pega também, tipo assim, coisas que a gente viu nas matérias anteriores do semestre passado, como escalonamento, álgebra linear, grafos, obviamente grafos, né? Essa gulosa nos ensina que, às vezes, a solução mais inteligente é também a mais simples. Faça a melhor escolha agora e confie no processo. É como se fosse um conselho de vida, né? De certo modo. Eu gostei muito dessa mensagem quando eu tava fazendo. Então eu achei interessante incluir essa daqui porque é uma boa mensagem de vida, querendo ou não, sabe? Tu não sabe como é que vai ser no futuro, então... Quer dizer, tu tem que fazer uma escolha no presente, mas não tem certeza do futuro, né? Mas se tu acha que é a melhor escolha, tipo assim, independente das consequências ruins ou boas, tu tem que fazer, sabe? Ou tu é preferível tu fazer, vamos dizer assim, beleza? Vamos para a próxima aula. Aula 21, problema da mochila fracionária com algoritmo guloso, né? A arte da otimização gulosa. O desafio: encher a mochila com o valor máximo. Se a gente imaginar um ladrão com uma mochila de capacidade limitada W, ele pode encontrar vários itens
cada um com o valor WI e cada um com peso, perdão, WI e o valor VI. O objetivo é escolher quais frações desses itens podemos colocar na mochila para maximizar o valor total sem exceder a capacidade W. A diferença do fracionário para 01, né? Que o 01 a gente levava inteiro, ou a gente levava inteiro, ou a gente levava, ou a gente deixava para trás, né? A gente não tinha meio termo, tá certo? Que a gente resolvia com programação dinâmica. Nesse caso, a gente pode levar frações de um item. E isso permite que a gente utilize um algoritmo guloso para garantir a solução ótima. Qual é a estratégia gulosa nesse caso aqui? Faça a melhor escolha local a cada passo e você assim vai conseguir obter a melhor solução global. Ou seja, em vez de analisar todas as combinações possíveis, a gente vai tomar uma decisão ótima a cada interação. Para a mochila fracionária, essa abordagem vai ser suficiente para garantir o ótimo, não apenas uma boa aproximação. O algoritmo guloso ele vai calcular a densidade, vai ordenar os itens para no fim preencher a mochila. E a densidade do valor está entre VI dividido por WI, beleza? Ordem decrescente e aqui pega o valor fracionário, né? Se a gente visualizar o preenchimento, itens de maior densidade sempre vai ser valorizado ou priorizado. E a mochila é preenchida de forma eficiente, aproveitando frações para ocupar exatamente a capacidade disponível sem desperdício. Exemplo prático de uma mochila de 9 kg. Aqui a gente vai querer combinar os itens e maximizar o valor total sem ultrapassar os 9 kg, né, de capacidade. No caso que a gente tem 14, 6, 10, 20 e o valor de 20, 16 e 8. Não dá para fazer isso pegando só o peso, né, em si, porque vai passar por 19, né? Então a gente vai pegar, calculando a densidade, a gente vai dividir 16 por 6, 20 por 14 e 8 por 10. Então a gente consegue, a gente vai pegar mais densidade, então a gente vai pegar, a gente vai pegar primeiro o item, o item 1, porque tem densidade maior, não vou pegar o item, não, perdão, a gente vai pegar primeiro o item 2, que tem uma densidade maior, depois o item 1 e por fim o item 3, beleza? Aqui só explicando o processo mesmo, tá certo? E aí, conclusão, a gente vai ter uma solução ótima garantida, porque a gente sempre vai encontrar a solução ótima global. Complexidade é O n log de n, que é normalmente é alta eficiente, né, quando chega a essa complexidade, que é simples e rápido. E aí a gente maximiza o valor por quilograma, que basicamente é a estratégia principal para a estratégia gulosa principal, basicamente, né? Então vamos para a próxima aula. Vou para a próxima aula. Código de Huffman, que é uma técnica para comprimir dados sem perda de informação. Basicamente, como é que o WinRAR consegue comprimir as pastas, né? Vamos dizer assim. No modelo de codificação padrão, cada caractere ocupa um número fixo de bits, tipicamente 8 bits, de acordo com a arquitetura ASCII. Isso significa que os caracteres muito frequentes e muito raros recebem exatamente o mesmo espaço. Mas qual é o problema? O primeiro problema é que os caracteres comuns vão ocupar tanto espaço quanto os raros. O segundo problema é que strings longas vão gerar desperdício de espaço muito grande, também largura de banda, e as transmissões e armazenamento vão se ficar eficientes e vai aumentar o custo operacional. A solução do meu amigo David Huffman, ele vai criar um algoritmo de compressão que sem perda, tá certo, de armazenamento e de transmissão. Ou seja, os dados originais são recuperados integralmente após a descompressão. Vai ser ideal para dados com caracteres de alta frequência e vai ser eficiente porque vai reduzir o tamanho dos dados e vai otimizar a transmissão no armazenamento. Como funciona? Vamos contar por frequências, depois ordenar por frequência, criar nós folhas e depois mesclar esses nós. E o processo é interativo, onde na cada rodada os dois nós de menor frequência são combinados no novo nó pai e a árvore cresce de baixo para cima até restar apenas a raiz. Atribuindo código à lógica binária, percorrendo a árvore da raiz até cada folha, os zeros S e um S nas arestas formam o código de cada caractere. A aresta na esquerda, cada ramificação à esquerda adiciona um bit 0 ao código,
e cada aresta direita vai adicionar o bit 1 por si só. Código de prefixo, nenhum código é prefixo do outro. Decodificação sempre sem ambiguidade. Exemplo prático: A, A, B, B, C, onde o A é 2, o B é 2, o C é 1. Como ele vai pegar o código 0, C vai utilizar 2 bits, esse cara vai utilizar 4 e esse cara vai começar a utilizar apenas 2. Onde vai fazer o total de bits com Huffman, nesse caso aqui, né, com 10, onde sem a supressão, a compressão ficaria com 40. Ou seja, ele reduziu 75% dos dados, né, basicamente. Aqui é uma forma de ler a raiz, onde a gente vai ver que cada nível revela a combinação de nós e as folhas representam os caracteres finais. Beleza? Beleza. Impacto real, como eu falei, vai ser a base dos formatos dos arquivos zip, né, e do gzip. Vai ser os arquivos, né? Vai ser a base do zip e do gzip, né? Onde vai usar para compactar arquivos, reduzir custo de armazenamento, imagem de áudio, como do JPEG e MP3, transmissão de dados, onde vai reduzir a largura de banda necessária em redes, acelerar transferências, economizar recursos. E um legado algoritmo para a solução matemática elegante na questão da análise de algoritmo. Beleza? Próxima aula. Aula 23 final, Horn-Sat, desvendando a satisfatibilidade de cláusulas de Horn. O que é Horn-Sat? Horn-Sat é um problema que vamos determinar se um conjunto de cláusulas de Horn, que vamos saber o que é aqui embaixo, é satisfatível. Ou seja, se existe uma atribuição de valores que torna todas as cláusulas verdadeiras de forma simultânea. Cláusula de Horn é uma fórmula lógica com no máximo um literal positivo. Exemplo, a cabeça. E qualquer número de listras negativos, de literais negativos. O corpo. Exemplo. Menos A, negativo A, que vai juntar com o negativo B, que junta com C. Fórmula de Horn. Uma conjunção, operador E lógico, de cláusula de Horn, formando um sistema de regras que deve ser satisfeito como um todo. A essência do problema, né? O Horn-Sat pergunta: existe uma atribuição de verdadeiro ou falso, onde as variáveis satisfaçam todas as regras simultâneas? Exemplo de fórmula: se A e B são verdadeiros, então B e C é verdadeiro. Mas se C é verdadeiro, então D é verdadeiro, portanto E é verdadeiro. Cada regra aqui, né? Onde a gente tem que botar todas que satisfaçam. Então, valores para A, B, C, D e E que estão em todas as regras verdadeiras ao mesmo tempo. Horn-Sat não apenas responde se isso é possível, ele também encontra a solução de forma eficiente. Aí, um Horn-Sat é um dos problemas mais difíceis ainda solucionáveis em tempo polinomial. Sua complexidade não cresce de forma exponencial com o tamanho da entrada. Aí o tempo linear, ele é baseado em programação de unidade que resolve em tempo linear, onde o desempenho notável para um problema de satisfabilidade e o site geral é NP completo e cresce exponencialmente. Porém, o Horn-Sat, que ao restringir os literais positivos, ele escapa dessa explosão combinatória. Aí a gente vai verificar negativos, ver se a cláusula está vazia, pegar o literal unitário e depois simplificar. Onde as cláusulas negativas ele vai ver, né, se todas as cláusulas têm apenas literais negativos. E aí a gente vai definindo todas as variáveis como falso, como solução trivial. Cláusula vazia é gerada durante a simplificação e a forma declarada insatisfatível. E o literal unitário positivo, se existe L isolado, definimos L igual ao verdadeiro, removendo cláusula com L e eliminando negativo de L das demais. O modelo mínimo é quando o Horn-Sat é satisfatível, pois a propagação de unidade entrega não apenas um sim, mas ela constrói um modelo mínimo, onde a atribuição que usa o menor número possível das variáveis verdadeiras são para satisfazer toda a fórmula. E por que isso importa? Por causa da parcimonia, que é evitar declarar variáveis verdadeiras sem necessidade lógica, eficiência e unicidade, né? Deixar algo único. Generalização e aplicação, verificação de hardware de software, IA, bioinformática e otimização de extensão.
A gente tem aqui o modelo mínimo que não vai garantir não só a satisfatibilidade, mas a solução parcimoniosa e determinística. Complexidade domada, que vai provar que problemas aparentemente difíceis podem ter soluções polinomiais com as restrições certas. E o impacto que a gente acabou de ver aqui, beleza? E o Ronnie Sage nos ensina que a elegância de uma restrição bem escolhida pode transformar um problema intratável em algo surpreendentemente eficiente. É isso, acabou. Foram 7 aulas, 17 a 23. Espero que você tenha gostado da minha explicação. Valeu!